Sexta objeção que as pessoas fazem: a vida dos seguidores de Jesus não bate com os ensinamentos de Cristo. Isso é verdade em alguns casos, mas muitas vezes é mentira. Deixa eu te explicar uma coisa. Muitas vezes, quando nós não queremos uma coisa, a gente procura algum defeito para falar mal daquela coisa. Seguidores de Jesus que pisam na bola sempre existiram e sempre existirão. Por exemplo, Judas. O próprio Judas, gente. O cara era tesoureiro, homem de confiança de Jesus, porque se você entrega o dinheiro do seu ministério para alguém, esse cara, ele é de mais de confiança do que os outros, né? E Judas, ele negou Jesus, ele traiu Jesus e se matou. Então, tem muita gente caminhando com Jesus de uma forma correta, tem muita gente levando Jesus a sério, mas os casos que sobressaem são os ruins, né? Um pastor erra, comete um erro, um pecado sexual, rouba, aí isso sai, aí vira aquela notícia assim, aí todo mundo começa a dizer: pastor é tudo ladrão, pastor é tudo sem vergonha, pastor. Isso aí é a amplificação que o capeta dá para o pecado dos servos de Jesus. Outro dia eu li num jornal a coisa mais engraçada, eu li assim, ó: evangélico é flagrado roubando em loja. Eu falei: gente, mas quando é de outra religião, eles não colocam a religião. Por que quando é evangélico, o jornal coloca que é evangélico? Eu vou te falar por quê. Porque a própria sociedade já espera do evangélico um padrão moral superior às outras religiões. Essa é a verdade. Nunca você vai ver escrito que alguém de outra religião, nunca. Essa semana eu vi um absurdo, né? Um grande apresentador de televisão do Brasil, ele escreveu assim: espero que o novo ministro da educação, que é pastor, não leve suas crenças para o Ministério da Educação. Aí eu escrevi lá no Twitter: duvido que esse apresentador de televisão teria coragem de falar isso se esse ministro da Educação fosse da Umbanda, fosse Seixonoye, fosse muçulmano, mas não tem coragem. Sabe por quê? Porque bater em Jesus e em servo de Jesus, todo mundo é corajoso, mas ninguém fala que Maomé é gay, rapidinho, só para eu ver o que vai acontecer. Vamos ver se você tem coragem, né? Então as pessoas batem em servos de Jesus, porque exatamente nós temos que ter um padrão moral maior. A gente tem que levar nossas crenças para o trabalho, sim, viu? Senhor Luciano Huck que falou essa palhaçada, acho que ele está preso dentro de um caldeirão, tem 20 anos, então ele não sabe mais o que ele está falando. O pastor, que hoje é ministro da Educação, tem que levar a crença de Jesus para dentro daquele ministério. E nós, como cristãos, temos que levar nossa vida para o lugar que for. E nós não vamos aceitar nesse país censura, nem da nossa religião, nem daquilo que a gente quer postar. Nosso país não vai virar Venezuela, nem Cuba, nem China, nem Coreia do Norte. Aleluia! Os meninos câmera aqui estão dando glória a Deus, estou até tremendo, né? É assim mesmo, calma que depois eu vou falar coisa mais pesada ainda. Até perdi o que eu estava falando aqui. Então a vida dos seguidores de Jesus é assim, tem gente que vai pisar na bola mesmo. Agora você vai parar de seguir a Cristo por causa disso? Não, você continua firme atrás de Jesus. Sétima objeção à fé cristã. Essa aqui é boa: Deus não existe. Deus não existe. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. A ciência não prova Deus, mas Deus prova que a ciência existe. Não é a ciência que tem que provar a Deus, é Deus que mostra que a ciência existe. Ele é como o vento, nós não vemos, mas por toda parte nós percebemos a sua presença. Deixa eu te explicar uma coisa. Você sabe por que o ser humano nasce com fome? Porque existe comida. Sabe por que patos nascem com vontade de nadar? Porque já existe lagoa. Sabe por que a gente nasce com desejo sexual? Porque já foi criado o sexo para satisfazer esse desejo. Agora me explica uma coisa: como que o ser humano nasce com um desejo pela eternidade, se não existe o eterno para a gente poder se relacionar com ele? 97% da população mundial crê em Deus em alguma forma. Será que 97% da população mundial está alucinada? Está delirada? Um amigo meu, essa história eu amo contar, pastor, estava dentro do ônibus, lotado, e encontrou um amigo dele de infância. E o amigo de infância falou com ele: nossa, você virou pastor, fulano? Virei. Sabe o que eu virei?
virei ateu. E aí ele falou bem alto dentro do ônibus: eu sou ateu, você é pastor. Explica para nós aqui por que Deus existe. O meu amigo fez uma oração rapidinho, falou: Jesus, me ajuda, Jesus, tem misericórdia, Jesus, em nome de Jesus, Jesus. Aí ele virou para ele e falou assim: deixa eu te falar uma coisa. 97% da população mundial crê em alguma forma de Deus. Então aqui dentro desse ônibus, provavelmente você é o único ateu. Então não é a maioria que tem que provar que a minoria está errada. É a minoria que tem que provar que a maioria está errada. Fica de pé agora, vira para o ônibus e explica por que estamos todos nós errados de acreditar em Deus. Aí o pessoal: cala a boca, burro! Aí ele ficou com tanta vergonha que ele deu sinal e desceu no ponto que não era o dele, porque senão ele ia apanhar dentro do ônibus. Então, a existência de Deus não é só porque a Bíblia falou. A gente vê, por exemplo, na complexidade do universo. Tem que ter uma mente por trás disso aqui, né? Tem um amigo meu muito doido, chamado Pedro Borel. Pedro Borel mora lá no Rio de Janeiro. Ele estava um dia evangelizando um rapaz, e ele falou com ele: ô meu irmão, gostei de tu, posso fazer uma oração por tu? Aí o cara falou: eu não creio em Deus. Bem carioca mesmo. Ele falou assim: não, mas uma oração não vai. Não, mas eu não creio em Deus. Ele falou: cara, uma oração, posso fazer uma oração? Ele falou: cara, eu não creio em Deus, meu irmão. Ele falou: mas uma oração não vai fazer mal. Ele falou: então pode orar. Aí ele disse que o cara ficou de olho aberto, ele fechou o olho e falou: Deus, vai agora lá na casa desse homem, mata o pai dele, mata a mãe dele, mata os filhos dele. Aí o cara falou: quê? Que é isso? Ele falou: não, calma, não vai acontecer nada, porque Deus não existe. Não é verdade? Então pode ficar tranquilo. Aí aquele homem tomou um choque tão grande com a loucura do Pedro, que ele começou a conversar com ele, se abriu e aceitou o evangelho. Então a existência de Deus, gente, eu nunca vi, nunca houve na história da humanidade uma pessoa cristã que no leito de morte se transformasse num ateu. Mas existem milhares de histórias de ateus que no leito de morte se entregaram ao Salvador. Oitavo motivo de rejeição da fé cristã: a criação é um mito. A criação é um mito. Então me fala, cadê o elo perdido? O que está evoluindo para se transformar em quê agora? Muitos cientistas ultimamente têm se tornado criacionistas e estão deixando de ser evolucionistas. Por quê? Exatamente porque eles creem que há uma mente, um criador. A evolução, gente, é uma mentira tão grande. Imagine, por exemplo, uma explosão. Eu nunca vi uma explosão causar coisa boa. Nunca. Eu nunca vi uma notícia assim: explosão de botijão de gás arruma a casa que estava bagunçada no centro de Belo Horizonte. Nunca vi. 2 carros se colidem e sai um carro no 0 quilômetro. Mas as pessoas querem me dizer que houve uma explosão lá não sei quantos bilhões de anos atrás, e que aí surgiu vida. Me mostra que explosão que é essa, que hoje toda explosão que eu vejo só destrói tudo. Gente, não precisa ter muito cérebro, é só a gente olhar. Imagina, a evolução é a mesma coisa de colocar um macaco sentado na frente do computador digitando e sair uma enciclopédia. Outra comparação é colocar farinha, trigo, açúcar dentro de um caminhão, aí o caminhão capotar, e aí na hora que você abrir a porta do caminhão, um bolo se formou, sem querer, foi juntando. Gente, a complexidade do ouvido humano, uma hora coloca no Google aí, escreve assim: ouvido humano, a forma que as coisas são dentro do ouvido. Gente, isso aqui exige um criador. Não tem como isso aqui, ter sido fruto de um... Eu inclusive sugiro os jovens a fazer isso. Um jovem fez isso aqui na igreja. Ele desenhou um mapa mundi, chegou e entregou para o professor dele, ateu, evolucionista. No início da aula: professor, um presente para o senhor. Aí o professor falou assim: obrigado. Foi você que fez? Ele falou: não, isso aí eu estava cozinhando lá em casa e explodiu o botijão de gás. E eles também não podem ser negados, nem pela ciência, nem por nada. Deixa eu te falar uma coisa que pode ser provado. Está provado que nenhum ser humano morreria por uma coisa que ele cresce que fosse uma mentira. Nenhuma pessoa, por exemplo, meu conterrâneo, Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, foi enforcado e morto, mineiro, era dentista. Ele começou a trabalhar contra a monarquia,
para que o Brasil virasse uma república. E ele cria tanto nisso, que ele foi esquartejado. Agora eu te pergunto, os 12 apóstolos foram mortos, martirizados, cada um num lugar do mundo, por amor a Cristo. Eu te pergunto, se a ressurreição fosse uma mentira, e se esses homens não tivessem visto Cristo ressurreto mesmo, você acha que na hora H de ser morto, eles não iam pagar pau e falar assim, não, aqui, ó, a gente inventou isso, a gente tem um grupo do WhatsApp, e a gente falou assim, eu vou inventar que o mestre ressuscitou, só para a gente ganhar uns trocos. Mas os 12 foram mortos, ok? Isso prova que eles viram algo, eles viram Jesus sair de dentro daquela tumba, eles o encontraram, eles tocaram nele, Jesus ressuscitou. Como é que eu sei? Eu falei com ele hoje, e ele está falando com você hoje também. Nona objeção à fé cristã: se todos somos filhos de Deus, por que ele mandaria alguém para o inferno? Nem todos são filhos de Deus. Nós nascemos criaturas de Deus, mas filho é diferente. Todo mundo conhece a história do Pinóquio. O Pinóquio era um boneco criado pelo Gepeto, mas um dia aquele boneco teve vida, e daí, daquele momento em diante, ele se tornou filho, ele foi adotado. Nós é a mesma coisa, a gente era como estátuas sem vida, criaturas de Deus, né? Essa frase que alguém fala assim, eu vou ali chupar um sorvete, porque eu também sou filho de Deus. Não, tem pessoas que são só criaturas. Para se tornar filho de Deus, você tem que aceitar o processo de adoção. E o processo de adoção para entrar para a família de Deus é através do filho mais velho, que é Jesus. Ele é o primeiro de muitos irmãos. E eu e você temos que entrar para essa família. Nós temos que nos tornar essas pessoas servas de Jesus, que amam o Senhor. Então, Deus não manda seus filhos. Quem vai para o inferno? Quem quer ir? Deus criou o inferno para o diabo e os seus seguidores. Quem são os seguidores do diabo? Os demônios? Não, também quem vive pecando. Quem vive se entregando ao pecado, também vai parar lá. Gente, olha bem, quando um bandido é preso, não é a polícia não, a polícia só executou a função. Mas quando ele roubou, ele pediu para ir para a cadeia. Quando um lixo se torna lixo, ele pediu para ir para a lata de lixo. Deus não vai pegar pessoas e mandar para o inferno. Elas vão com as próprias pernas para o inferno. Então, Deus, sendo amor, permite, por causa do livre-arbítrio, que pessoas escolham passar a eternidade com Ele ou sem Ele. 10ª objeção: por que eu tenho que ir para uma igreja se a história mostra tantas atrocidades cometidas pela igreja? Porque é a única coisa que Jesus deixou na terra, e ela é indestrutível. Saiba separar a igreja de simples líderes. A igreja, gente, é a noiva de Cristo. Muitas pessoas acham que o cristão que está devendo a ele dinheiro, ele é a igreja. Então, se tem alguém que é cristão e está me devendo, os crentes são tudo assim. Não. Jesus estabeleceu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E quando ele vier, ele não vai vir buscar Lucinho, Pedro, Aninha, Elizabeth. Ele vai vir buscar a igreja. Por isso que eu e você temos que ser igreja. Se tornar igreja mostra que você já se tornou dele no coração, porque você começa a querer caminhar com os irmãos da fé. Outra coisa, a brasa fora do braseiro apaga. Nós temos que estar aqui, envolvido. Verdade que nesse tempo de pandemia não dá, mas pelo menos online, a gente tem que estar conectado. Então, estar na igreja é uma das provas de que você teve sua vida transformada. A igreja é tipo a Arca de Noé. Imagina a Arca de Noé. Tem animais que dormem de dia, tem animais que dormem de noite. Tem todos os animais defecando e fazendo xixi ali dentro. Imagine os barulhos que todos faziam. A arca, gente, devia ser um fedor absurdo. E uma barulhada que não dava para ninguém dormir. E um pisa no outro, e o outro... Imagine a arca, gente, com os animais. Mas eu queria te lembrar uma coisa. Fora da arca, tudo estava morto. Assim é a igreja. Tem pessoas muito boas, tem pessoas ruins. Tem gente que começou agora, não sabe nada. Tem gente que sabe mais do que o pastor que está pregando. Tem de tudo. Tem gente que vem para pegar as menininhas. Tem gente que vem para ser a menininha que vai ser pegada. Tem tudo. Tudo. Agora, é no meio dessa imperfeição chamada igreja que habita o poder e a presença de Cristo.
Então se você está desengrejado, e até está feliz que a pandemia está te deixando aí, ficar de migué quietinho aí, Jesus está falando, ô, sai fora aí, você vai voltar para minha casa. Assim que puder, você vem de skate, de cipó, vem na enchente, se vira, mas vem para a casa de Deus, porque nós estamos te esperando aqui. Eu estou aqui, estou com a minha máscara aqui no bolso, mas eu meti a máscara e vim aqui pregar essa mensagem para vocês hoje, estou me expondo aqui, mas para te dizer, que fora da pandemia nós queremos você aqui conosco, para adorarmos ao Senhor. 11ª objeção, é impossível obedecer tudo que Jesus ensinou. Os jovens me falam isso. Sabe o que os jovens me falam? Por exemplo, sexo só no casamento. Jesus é doido. Não tem como segurar, Lucinho. Deixa eu te dizer uma coisa. A pessoa sem Cristo realmente não consegue viver no padrão moral que Jesus quer. Ela não consegue. Mas uma vez que você entrega a sua vida a Jesus, passa a habitar em você um Espírito chamado Espírito Santo. E com a força desse Espírito, você consegue cumprir toda a lei moral e todos os mandamentos que Cristo colocou na sua palavra. Ele não pediria coisas impossíveis para nós. Por exemplo, perdoar os inimigos. É possível perdoar os inimigos. É possível perdoar quem te abusou. Né? Dar outra face. Jesus estava louco, dar outra face. A pessoa meteu a mão na minha cara, Sim, é possível. É possível. Né? Controlar a sua sexualidade, é possível. Tirar 10% do que eu ganho de salário e dar para a casa de Deus, eu não estou conseguindo viver com 100%, eu vou dar 10%? É possível, mas você precisa da ajuda do nosso amigo Espírito Santo. Aqui, na força do braço, realmente você nunca vai conseguir viver na excelência do padrão daquilo que Jesus pede. E nós falhar mesmo assim, nós vamos ter quedas, mas a gente volta, se arrepende, continua. Você não pode usar essa desculpa de jeito nenhum. E a última coisa, por que eu preciso ser salvo se A, eu sou bom, B, faço boas obras, e C, não me sinto pecador? Por que eu preciso ser salvo se eu sou bom, faço boas obras e não sinto que eu estou perdido, não me sinto pecador? Nós precisamos ser salvos, porque quem vai habitar no céu um dia não são pessoas boas, são pessoas salvas. Eu conheço gente má, que viveu a vida inteira má, e que hoje está no céu. Aquele homem na cruz tinha sido ladrão a vida inteira, mas na hora da morte ele olhou para o Filho de Deus e ele disse: lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E esse homem que viveu uma vida tão terrível, eu tenho certeza que ele está lá no céu, porque o próprio Jesus disse, hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Quem sabe você é essa pessoa que exclui a necessidade de um Salvador, porque você faz boas obras, caridade. Quem sabe você é essa pessoa que se sente bem. Assim, eu não me sinto mal. Eu quero te falar uma coisa, quando a gente tem lepra, eu já visitei leprosários, uma das grandes tristezas da lepra é que se você colocar a mão no fogo, você não sente queimar, porque a lepra te anestesia. O pecado ele faz isso com a gente. Ele faz a gente olhar para dentro da gente e falar assim: estou bem, está tudo bem, eu não sinto que estou indo para o inferno, não. Isso é só mais um sinal do nível de carência e de necessidade que você tem de um Salvador. Mas João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.